Bom, pessoal, isso aqui vai ser um vídeo de resolução de uma das questões do cursinho CPEL da USP, certo? Que uma das alunas já mandou uma dúvida para mim. A aula hoje de manhã, a aluna já mandou uma dúvida, ou seja, está no caminho certo, tá bem? Então, veja bem, gente, é que eu vi falando para todo mundo, olha, aula dada, matéria estudada, exercícios feitos e uma boa noite de sono. É a receita do aprendizado, tá bom? Então, vamos lá. Vamos para a questão que ela tinha dúvida e mandou para mim. Vejam só. Uma questão da Mackenzie, 2003. Uma distribuição eletrônica possível para o elemento X que pertence à mesma família do elemento bromo, cujo número atômico é igual a. Então ele quer saber aqui, qual dessas distribuições eletrônicas que ele está nos passando, em qual delas você tem um elemento da mesma família do bromo, certo? Com um número atômico igual a 35. O que é que eu posso aconselhar imediatamente para vocês ao resolver uma questão dessa? Até para você começar a treinar. Não é só resolver questões, mas aprender com a resolução das questões. Isso é que é importante. É você fazer o seguinte: ignore completamente as alternativas. Só vai olhar para as alternativas no final da questão, tá bom? Vamos deixar isso bem claro. Primeira coisa que você vai fazer ao resolver essa questão é o seguinte: muita atenção. Então, como é que vai funcionar a resolução dessa questão? Você vai fazer a distribuição eletrônica do elemento bromo. E como é que você faz a distribuição eletrônica? Para garantir a questão e não errar por bobagem, desenha o diagrama de Pauling. E aí você começa. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Cuidado, porque se você não desenhar o diagrama de Pauling, você não vai ter aquela diagonal mostrando que do 3p6 passa para o 4s2. Ou seja, do 3p6 muita gente já pode passar direto para o 3d. Então no 3d você já teria a distribuição completamente errada. Tá bom, gente? Muito cuidado com isso aí. Então, ó, do 4s2 é que você vai para o 3d10. Do 3d10 vai para o 4p5. Ou seja, aí toda a distribuição bem feita do elemento bromo, tá bom? Então, olha aqui. Nós temos essa distribuição eletrônica. E o mais importante, pessoal, quem é a nossa camada de valência? A camada mais externa do elemento. Justamente a camada mais externa é composta pelo subnível 4s e pelo subnível 4p. Ou seja, nós temos um total de 7 elétrons na sua camada de valência. Então, dos elementos das alternativas aqui, já viram qual é a resposta certa. Só que para a gente determinar qual é a família, vamos relembrar uma coisa. É o seguinte, a distribuição eletrônica ao longo da tabela periódica. Isso aí pouca gente vê. Que é o seguinte, os metais alcalinos e alcalinos terrosos, normalmente eles terminam a sua distribuição eletrônica no subnível S. Os metais de transição terminam no subnível D. Os ametais, o alumínio e os semimetais, eles vão terminar a sua distribuição eletrônica no subnível P. E a série dos elementos radioativos, os lantanídeos e os actinídeos, terminam no subnível F. F de ferro, dá câncer, radiação, entenderam? Então, muito cuidado com isso, tá, gente? Relembrando aqui, você tem uma distribuição eletrônica que terminou no subnível P. Então, provavelmente você tem um ametal. Vamos lá. Como é que funciona a tabela periódica? Nós vamos ter os períodos, que são linhas horizontais, que vão definir o número de camadas nas quais os elétrons têm que estar distribuídos. Tá? Então, todo mundo que está no primeiro período tem apenas uma camada eletrônica. Quem está no sétimo período tem 7 camadas de elétrons, tá bom? E nós temos também os grupos ou famílias, que são o quê? São linhas verticais que determinam quantos elétrons nós teremos na camada de valência, na camada mais externa. Em outras palavras, quem está na família 1A tem um elétron na camada mais externa. Quem está na 5
tem 5 elétrons. Quem está na 7 tem 7 elétrons. E os gases nobres, por sua vez, vão ter 8 elétrons. Vamos deixar isso bem claro, tá bom, gente? Então, períodos, o número de camadas e famílias. Nós vamos ter o quê? Simplesmente o número de elétrons na última camada. Então, na nossa questão, ele quer alguém que pertença à mesma família do bromo, ou seja, algum desses elementos. E como é que a gente vai saber que família é essa? É observando o padrão de distribuição eletrônica. Tá aqui. Então, você vai observar o padrão de distribuição eletrônica do bromo. Como é que ele termina a sua distribuição eletrônica? No subnível S2 e P5. Nós estamos falando da sua camada de valência, gente. Relembrando, esse subnível aqui, o 3D10, ele pertence à terceira camada. Não é a camada de valência, tá bom? Quem é que tem um padrão de distribuição semelhante a ele? Com S2 e P5 no final. Vai ser justamente esse elemento aqui. Em outras palavras, a resposta é a letra A. Pertence ao flúor. E aqui você ainda consegue extrair outras informações. Você vai descobrir que o flúor encontra-se no segundo período da tabela periódica. Como é que eu sei disso? Está aqui, ó. Ele informa na camada. Ele se encontra no segundo período, ou seja, tem 2 camadas eletrônicas. E o mais importante, ele pertence à família 7A. As famílias são aqueles elementos químicos que possuem propriedades físico-químicas semelhantes entre si. Tá bem, gente? Espero que tenha ficado bem claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar, porque estamos às ordens.